Que eu acho dos wokes? Eu acho os wokes uns idiotas. É isso que eu acho dos wokes. Olá, bem-vindo ao canal. Hoje veremos uma opinião bem polêmica sobre o movimento woke, do filósofo Luiz Felipe Pondé, onde divide opiniões e causa muito desconforto em muita gente. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações e compartilhar. Que eu acho dos wokes? Eu acho os wokes uns idiotas. É isso que eu acho dos wokes. Stay woke. A ideia de desperto é uma ideia muito antiga, inclusive na espiritualidade, nas formas religiosas mais antigas. Significa você estar desperto para o grande engodo, que é a realidade, a grande ilusão. Os gnósticos falavam disso, essa ideia de que você desperta para o fato de que existe uma outra realidade que não essa. Os wokes, na verdade, eles têm algum parentesco com essa ideia, no sentido de perceber as formas de opressão que estão escondidas em toda parte. Mas o wokes, na verdade, é coisa normalmente de classe média alta americana, Apesar que nasceu no movimento afro-americano, na expressão stay woke, com relação ao racismo, mas a migração cultural e o uso da expressão, um woke é alguém hoje que derruba estátua, é alguém que acha que cada prato que ele come tem a ver com a salvação do planeta, é alguém que tem certeza que no alto dos seus 15 anos de idade entendeu tudo o que acontece no mundo, é alguém que fala todes. Você consegue imaginar uma coisa mais ridícula do que falar todes? Bem-vindes. Woke é alguém que tem como objetivo na vida que sua filha seja uma espécie de Greta Thunberg, que ouve conselhos de pessoas de 16 anos. Woke é, na verdade, um nome para a esquerda Nutella, para os esquerdinhas que fazem documentários por aí sobre pobres, quando são, na realidade, filhos de banqueiros e que acham que assim estão salvando. Eu não acho que a gente vai tão longe assim, porque eu não acho que os woke são necessariamente maus, eu acho que eles são hipócritas, E todo mundo pode ser hipócrita de vez em quando, só que o woke tem um pacotinho de hipocrisia que claramente finge que é bom. Então eu diria, usando um exemplo de algum tempo recente em São Paulo, quer dizer, pega um woke que defende, por exemplo, usuários de crack, certo? E dizendo isso, aquilo outro. E aí põe os usuários de crack na rua dele, você vai ver o woke mostrar na verdade quem ele é. O woke é um mentiroso, um mentiroso, só que um mentiroso com marca, sabe? Sou woke. A responsabilidade que vocês têm é de dizer a verdade. Não apenas de serem os primeiros, mas de dizer a verdade. Vivemos em uma sociedade em que temos que ser o primeiro. Quem se importa? Não se importa quem vai machucar, não se importam quem vai destruir, não se importam se é verdade. Apenas vão e publicam. Lixo que Hollywood virou. Porque essa história toda, que inclusive às vezes até você tem dificuldade de entender do que eles estão falando e para onde que eles vão. É basicamente uma história em que as mulheres botam os homens no seu devido lugar, suposto devido lugar. Eu imagino que seja isso, porque inclusive já ouvi falar, então é uma espécie assim de a Barbie grita pela sua emancipação. Ela descobre que pode ser livre, em que ela vivia oprimida e tal. É isso que eu estou dizendo. Você pega uma boneca que no fundo sempre foi associada à classe média alta, porque sempre foi cara, e sonho de consumo de muitas meninas, e pega essa boneca e transforma ela numa espécie de ícone feminista. A típica situação, a Barbie devia ter permanecido uma boneca, não estou mandando isso, estou falando no sentido de que quando transformaram ela num filme, fica ridículo. Desligue. É o que eu diria. É difícil para os jovens hoje em dia, porque eles estão viciados. Se você acha que não está viciado, e estou falando de qualquer pessoa,
desde a mais alta até a mais baixa. Se você acha que não está viciado, apenas tente desligar. Por que ele precisava de um diretor negro? Será que um diretor branco não poderia... Não é sobre cor, é sobre cultura. Explique a diferença, porque acho que estamos... Steven Spielberg fez A Lista de Schindler. Martin Scorsese fez Os Bons Companheiros, certo? Steven Spielberg poderia dirigir Os Bons Companheiros. Martin Scorsese provavelmente faria um bom trabalho com A Lista de Schindler. Mas são diferenças culturais, entende? Eu sei, você sabe. Todos nós sabemos. Todos sabemos o que é quando um pente quente encosta no cabelo em uma manhã de domingo. O cheiro disso. Essa é uma diferença cultural, não apenas uma diferença de cor. Greta, ela é uma menina que, por alguma razão dentro da história de vida dela, que não me interessa, não quero entrar em questões da história de vida dela, ela acabou se transformando e achou uma narrativa psicológica para ela, que ela está irada com as gerações anteriores e que a geração dela vai fazer uma revolução, que é uma grande bobagem. Floco de neve não faz revolução, derrete, né? E ela é uma menina que no fundo é uma menina mimada e ninada, que levam ela muito a sério. Eu até entendo que uma menina escandinava com uma condição de vida tão boa em termos de classe média possa se transformar em alguém que acha que aos 16 anos, quando ela apareceu, ou 15 anos, ela iria fazer uma revolução no mundo. O que eu acho ridículo, na verdade, em relação a Greta, são os adultos que a consideram um guru. Isso eu acho muito ridículo. Inclusive porque o discurso dela, a ideia de que uma menina de 16, 17 anos possa se dedicar a isso é luxo de escandinavo. A maior parte das meninas com 16, 17 anos do mundo estão tentando não ficar grávidas. Vivemos em uma sociedade em que temos que ser o primeiro. Quem se importa? Não se importa quem vai machucar, não se importa quem vai destruir, não se importa em ser verdade. Apenas vão e publicam. Há milhões de pessoas que estão ficando para trás, porque não se encaixam nessa era de informação. Não me importa quem você seja. Você pode prometer muitas coisas, mas há muitas pessoas em apuros agora, porque simplesmente não se encaixam. Vou falar com o que a gente pode chamar de gente comum. Provavelmente vai ser bem diferente daquele universozinho que é evoluído, que é, você falou, progressista e tal. O que eu acho sobre esse assunto é que, assim, se você é desse grupo chamado de progressista, que eu acho que essa expressão é um clichê, né? Eu verdade. Entendo claramente o que significa, e você fala alguma coisa que você vai ser posto em dúvida, quando você pede desculpa, na realidade você está se oferecendo para o grupo de juízes que te condenam ou não e pedindo, pelo amor de Deus, me perdoe, entendeu? E aí, dependendo de como tiver a sua situação em relação a essa banda, os caras ou as mulheres do grupo podem acabar batendo em você mais. Imagina, por exemplo, uma mulher que comete uma gafe porque ela tem que ser o tempo inteiro feminista e ela fala uma frase que não é, né? Ela vai levar uma espécie assim de surra para aprender a não fazer mais isso. E depois ela é recebida de volta no jantar inteligente, né? Mas ela tem que fazer lá, ela ou ele, mas eu dei esse exemplo das feministas, quer dizer, vai ter que fazer o seu percurso ali de uma espécie assim de penitência, né? Para que a honra dela de santa ou de santo não fique manchada. Então, eu acho que eu acho que no universo brasileiro, no movimento bolsonarista, isso acabou acontecendo de certa forma. Você tinha que, e tem que, na esquerda ainda é assim, você tem que o tempo inteiro dar prova de pureza ideológica. Você tem que provar que você tem aquelas 3 ideias corretas, 4. Se você não tiver essas 3 ou 4 ideias corretas, então você não está merecendo muito fazer parte do grupo dos eleitos, né? E na realidade, a minha principal birra com a esquerda há muito tempo não é nem necessariamente política. Ela é, antes de tudo, estética, no sentido de que essa atitude me gera um certo desgosto, sabe? De quem se acha do bem. Eu sempre duvido de quem se acha do bem. Eu também.